Solidão, o povo que permanece só. Sessão ordinária, dia 3/6/2025. Plenário, Bernardo Soares Pereira, quem der. Iconicamente, o nome descritivo do 4º distrito de Mostardas, que nos arremete ao nome de solidão, palavra que tem essa por sinônimo a condição de quem se sente só ou permanece só. Infelizmente coincidem, se ajusta exatamente às narrativas expressadas na sessão ordinária 3/6/2025. Um dos principais motivos, o principal alimento que leva a este conteúdo se chama empatia. Empatia é uma condição no qual nós nos colocamos no lugar do outro, no qual nós nos levamos a entender o que se passa, o que exatamente aquele povo está passando. E isso se chama empatia. E este é o combustível deste vídeo. Infelizmente, ao assistir a sessão ordinária dia 3/6/2025, eu creio que não somente eu, mas muitas pessoas hoje encontram-se entristecidas. Principalmente aquele povo, os nossos irmãos da localidade do 4º distrito da Solidão. Eu entendo que ao longo do tempo, principalmente nos últimos tempos nos quais nós estamos vivendo, quando nós falamos acerca do poder público, quando nós falamos acerca da administração pública, quando nós falamos em política, eu creio que cada um de nós já precisa executar um certo esforço para ainda crer, para ainda acreditar que pode haver mudanças, que pode haver transformação, que vai trazer melhorias. E eu não vou trazer aqui uma generalização. Existem pessoas que ainda têm esta vontade, este desejo nos seus corações de fazer pelo povo, de fazer pela comunidade, de fazer pelo seu município, pela sua cidade, pelo seu país. Mas hoje exige de nós, cidadãos, eleitores, exercermos um nível de força bem maior para acreditarmos. A sessão plenária de ontem, 3/6, ela expressa, infelizmente, um lado ruim da política. Ela expressa, no meu entendimento, as limitações que ainda existem atrás da gestão pública. Ontem nós encontrávamos um plenário lotado de pessoas, principalmente do 4º distrito, da localidade da Solidão, pessoas essas que tiveram percas materiais, tiveram os itens de suas casas que foram alagadas, a sua própria vida, a sua condição natural contínua de vida foi alterada, foi abalada. E pessoas essas que se encontravam ontem ali, sabe para quê? Para ouvir uma narrativa acerca de uma solução prática a curto prazo. Nós vamos entender, eu não posso ser um nécio, eu não posso ser um tolo e querer cobrar acerca do poder legislativo, acerca do poder executivo, talvez uma solução para ontem, de uma forma que seja definitiva. Nós vamos entender que por trás do poder legislativo, poder executivo, existem normas, existem leis a ser seguidas, existem passos que não podem ser atropelados. Existem passos que não podem ser pulados. A máquina pública e suas burocracias. A grande questão aqui neste contexto é a emergência de uma solução a curto prazo. Aí quando eu falo em empatia, em se colocar no lugar do próximo, em se colocar no lugar das pessoas daquela comunidade, isso nos arremete a uma necessidade, a um clamor daquele povo por uma solução para ontem. Quando nós olhamos para cerca de um alto volume de chuva que inundou as suas casas, que inundou, que ontem
Ainda ouvi acerca de uma narrativa ali de uma família que pela madrugada sua criança se acorda chorando e foram ver a água que estava invadindo e essa criança que estava ali dormindo no seu colchão no chão. Todos foram pegos de surpresa e certamente um sentimento que paira neste instante sobre a vida daqueles moradores daquela localidade, principalmente aonde a água alagou, aonde foram atingidos. Nós temos um inverno inteiro pela frente. Temos todo o inverno pela frente e a próxima chuva. E se vem de novo, aí nós vamos esbarrar, infelizmente, na burocracia pública. Ou cortina de fumaça. Ainda que ontem foi relatado, esboçado esta palavra cortina de fumaça, e houve talvez uma revolta por parte do governo, ou de um ou de outro, que isso não existe. Existe sim. Porque eu entendo, opinião minha, eu entendo que existe um problema gravíssimo que precisa de solução em caráter emergencial. Mas se eu jogo a responsabilidade, entre aspas, deste problema para solucioná-lo, se eu empurro ou coloco à frente da solução os trâmites públicos, trâmites burocráticos, que nós soubemos que são de longo prazo, nós entendemos que precisa existir sim planejamento. Precisa de profissionais que entendam, que compreendam, que levantem laudos, que entreguem, segundo narrativas, né, na nossa plenária ontem, um laudo concreto de quem sabe. Mas talvez esse ainda não seja o caminho. Não era o que aquele povo queria ouvir. Não é o que o povo que está sofrendo a quarto distrito quer ouvir. Não é isso. Nós entendemos que existe cortina de fumaça quando nós empurramos para a máquina pública burocrática e nós não somos nécios, nós não somos tolos. Nós entendemos que uma vez que isto seja a maneira correta, seja a maneira certa, ou talvez a única maneira que o setor público, que a administração pública, legislativo, executivo, Ministério Público, ou enfim, consiga trabalhar, esta é uma solução que vai deixar o povo mais uma vez alagado, submerso. A não ser que seja a primeira vez na vida que nós vamos testemunhar um deslanchar, um avançar de toda a gestão, de todo o sistema, e vai resolver, e vai se trazer uma resolução num prazo curtíssimo. Isso vai ser inédito no nosso Brasil. Não existe. Não existe. A máquina burocrática, ela vai empurrando com a barriga, empurrando, e o povo é mais uma vez esquecido. Talvez um dos grandes contextos, talvez que eu queria ouvir assistindo, que até foi cogitado, não. Nós vamos para o quarto distrito, nós vamos ouvir a comunidade, nós vamos ouvir a população que não é tola. A população não é tola. Se você vier aqui na minha região, na estrada vicinal, no qual eu tenho acesso a RST, eu sei exatamente os pontos que precisam de manutenção, eu sei o que precisa ser feito. Mas, infelizmente, muitas vezes nós somos negligenciados. Porque precisa do doutorado engravatado que venha dar um laudo. Não menosprezando os seus estudos, as suas teses, mas os nativos da região, eles sabem exatamente do que precisa, eles sabem aonde precisa colocar o pingo no i. E quando a população é ouvida, quando eu sou ouvido, isso é conciliado junto a quem sabe, a quem entende da burocracia, ou quem tem o diploma, mas quando a população primeiramente é ouvida, as coisas funcionam. Este sistema burocrático nós vamos entender quando nós olhamos para a enchente do ano passado. Vocês lembram que existiam, dentro do contexto de grande catástrofe, existiam uma série de contextos nos quais a burocracia estava impedindo o avançar, o bem maior a todos. Vocês lembram que existiam situações que caminhões foram atacados e apreendidos em meia via porque não estavam possuindo uma nota acerca de doações? Esta é a máquina pública da burocracia. E sabe quem resolveu tudo isso? O povo.
quando o povo se uniu, quando o povo levantou sua bandeira, quando o povo gritou em alto e bom som, com união, muitas coisas funcionaram. O povo se uniu. Infelizmente, opinião minha, mas eu hoje me sinto entristecido com relação à narrativa da nossa última sessão plenária. Ainda falando acerca dos diálogos e narrativas, ontem teve uma certa expressão calorosa em alguns instantes, e de um certo vereador que, não vou citar o nome para não ser entendido aqui como política em defesa de A ou de B, mas vereador esse que eu constatei nas redes sociais, naquela localidade, fazendo examinações, que entende também desta área, e dentro da sessão plenária este homem foi esbarrado. Podemos se dizer até mesmo humilhado, porque é para passar o assunto para quem entende. E isso me traz algumas reflexões. Então, na minha condição, talvez de um legislador, aquilo que talvez eu entenda no meu dia a dia, talvez uma atividade que eu exerça com qualidade, isso pouco importa. Ainda que nós venhamos a entender que precisa haver, existem regras, existem caminhos a serem seguidos, mas infelizmente nós nos esbarramos com uma máquina pública, com uma administração pública, um legislativo, um executivo, que infelizmente não compreende ou não se põe ou não tem a empatia ao próximo. Porque uma vez que eu tenho a empatia, que eu me coloque no lugar daquelas pessoas, que todas as narrativas acerca de perderam e minha solidariedade e vamos vencer, isso não vai resolver. O que vai resolver é um ajuste, é uma solução a curto prazo. A não ser que seja uma mentira. A não ser que existam ali narrativas construídas e sejam mentiras. Que não exista um bueiro entupido, que não existe ali um lugar onde a água possa sair de forma rápida e prática. Eu gostaria de ouvir um posicionamento, ainda ontem, do Legislativo, do Executivo. Não estamos com as nossas máquinas lá, será aberto o esgoto tal que vai solucionar a curto prazo aquele problema ali. Mas talvez esta solução vá depender da liberação de órgãos ambientais, talvez da liberação de pauta, talvez de fiscalização do DAER, etc. e tal, do fulano, e aonde vai ficar a população. Infelizmente, a narrativa de ontem nos aponta para a solidão que permanece na solidão. Um povo que permanece só, um povo que se dispõe a buscar do setor administrativo público, da máquina pública, o apoio do legislativo, o apoio do executivo, ainda que exista, mas não de uma forma prática, objetiva. No meu ponto de vista, opinião minha, e eu espero que mude, eu espero que não venha se concretizar desta forma. Mas eu entendo que, da maneira que as coisas ocorreram, da maneira que as coisas estão ocorrendo, entre cortinas de fumaça ou sem cortinas de fumaças, uma certeza nós temos. Existe um empurra. E este empurra não é para empurrar o povo da solidão, a comunidade da solidão, para uma solução, mas um empurramento para o sistema burocrático. E o sistema burocrático que leva tempo, e felizmente quando chega a uma solução. Muitas vezes esquecidos, muitas vezes deixados para trás na solidão. Mas eu espero encarecidamente que isso não venha a ser uma realidade daquela comunidade. Nós, comunidade, nós precisamos ter essa empatia e se colocar no lugar daquele povo. Porque dessa vez foi lá. E amanhã, se é aqui?
Este é um exemplo, esta é uma referência para nós. Nós estamos num local talvez sequinho, não fomos atingidos, não tivemos os nossos bens materiais afetados, mas se amanhã for nós vamos mais uma vez nos deparar com um sistema público administrativo desta forma, no qual nós estamos vendo. Comunidade, ontem eu assistia e via comentários, algumas cobranças objetivas, algumas cobranças exatamente nessas palavras que eu estou falando aqui. Mas existiam também pessoas que, delegando que precisa ser estudado, e eu tenho certeza que essas pessoas não perderam nada. Eu tenho certeza que essas pessoas não estavam naquelas áreas de alagamento. Eu tenho certeza. Porque senão não estariam falando, não vão se dizer essas bobagens, mas pro momento bobagens. Porque neste instante tudo que o povo precisa, o que o povo quer é uma medida em curto prazo. E este curto prazo é para hoje, para amanhã, para esta semana. Não é para daqui a um mês. O inverno está começando. E a solidão? Será que vai ficar na solidão? Ou vai receber essa tão esperada solução a curto prazo? Eu espero ainda, eu ainda creio que existem bons legisladores. Existem boas pessoas no executivo. E existem pessoas que ainda dão espaço no seu coração para ter o sentimento de empatia e se colocar no lugar daquele povo, daquela população. Nós soubemos que não é somente acerca de perdas materiais, mas o sentimento esmagador nos seus corações acerca de percas, de coisas que lutaram a sua vida inteira. Coisas materiais que alcançadas com tanto esforço, com tanto suor, com tanta luta. E perante esses sentimentos que pairam sobre a vida dessas pessoas, sobre a mente dessas famílias, mais uma frustração. O legislativo, o executivo, não está compreendendo a tamanha dor deste povo. Que nós possamos testemunhar dias melhores. Que nós possamos ainda ter fé na política. Que nós possamos ainda contar com aqueles que nos representam. Que dias melhores possam vir. Que Deus possa guardar e abençoar o povo da solidão. Que entre tantas percas, tanto sofrimento, que alguém possa estender a mão, em alto e bom som gritar: estamos juntos, vamos resolver hoje.